Bom, agora que você tem acesso ao seu kit produtivo, eu vou buscar ser o mais breve possível para que você entenda como utilizar ele na sua rotina do trabalho. Então, os primeiros passos, eles são um pouco mais, entre aspas, complicados, que é para você aprender a realmente utilizar a ferramenta e as metodologias na prática. Depois disso, você vai ver que vai ficando cada vez mais simples e vai pegando realmente no tranco para que você consiga realmente diminuir o seu tempo de execução de atividades. Então, o primeiro passo aqui, essa visão geral, você vai verificar que tem aqui alguns gráficos de concluído e aonde que está conectada essa visão geral, aos checklists de cada metodologia. Então, para que você entenda na prática como funciona a metodologia, como você vai executar, você vai ter esse checklist, que ele literalmente tem um passo a passo, onde você vai ler o passo 1, você vai voltar na metodologia e você vai preencher ela conforme o passo te orientou. E para que você saiba qual metodologia faz sentido e qual não faz sentido para você, porque não dá para utilizar 10 metodologias ao mesmo tempo, não é recomendado e não é possível também, você vai primeiro precisar identificar o que faz mais sentido para você, por onde você quer começar. Então você vai ler dentro desse guia que a gente deixa dentro da própria ferramenta, funcionalidade e como aplicar na rotina do trabalho. Lê tudo, identifica o que faz mais sentido para você. Já vou te dar um adianto, o que normalmente as pessoas utilizam que é mais eficiente. Você utilizar o método Ivy Lee na sua rotina diária, a matriz de Eisenhower e o método como sapo, os três como conjunto. E o método GTD, ele é um framework que você vai ver aqui na planilha. Então ele não é preenchível, é para que você tenha ele como base sempre que você for ter uma nova atividade entrando na sua lista de tarefas. Calma que se ficou confuso, eu já vou te explicar. Vou passar bem rápido por cada metodologia. Metas Smart, definição de metas. Então aqui não é um uso diário, você vai utilizar somente quando for definir realmente uma meta, seja pessoal, seja para a rotina do trabalho. Preencheu sua meta, aqui você tem a opção de ou deixa na planilha, ou você pode imprimir, no caso, baixar em PDF, deixar no seu computador ou imprimir. Então você vai em arquivo, imprimir, avançar, e aqui você pode salvar como PDF no seu computador. Matriz de Eisenhower, essa é uma das mais importantes, você vai conseguir priorizar as suas atividades. Então, à parte, você vai fazer uma lista de tudo que você tem a realizar no seu trabalho. Aqui, você utiliza quando estiver sobrecarregado ou um acúmulo de tarefas. Primeiro, você vai definir o que é urgente e importante, o que tem que ser feito agora e não pode ser deixado para depois. Aqui, você vai ter a opção de delegar, deletar, agendar ou fazer imediatamente. Eu sei que a rotina não é igual para todo mundo, nem todos podem delegar uma atividade. Então é claro que você tem que adaptar à sua realidade. Aqui é justamente quando você pega aquela lista enorme de tarefas e você não sabe por onde começar, importante você utilizar a matriz de Eisenhower. Estratégia de duas listas também é pontual, assim como a metas Smart. Aqui você vai fazer, cara, normalmente uma vez na vida. Por quê? Você vai definir todos os seus 25 objetivos e metas gerais, seja trabalho ou pessoal, e aí você coloca o seu top 5, onde você vai focar sua energia e o que você vai evitar, novamente, seja na rotina pessoal ou profissional. Método GTD, Framework, então aqui você vai utilizar ele como base, mas já resumindo para você, qual que é o principal conceito aqui do método GTD? Não mistura tarefas que levam menos de 2 minutos para fazer com as demais demandas. Por quê? Essas pequenas tarefas vão gerar um acúmulo na sua lista, você vai ter uma sensação que vai ter muita coisa para fazer, mas no fundo, essas 5, 10 atividades que você colocou, às vezes levam 20 minutos para ser feita. Então aqui você coloca um bloco de tarefas e executa tudo de uma vez. Então, se leva menos de 2 minutos, ou você faz agora, ou você coloca uma lista separada das demais atividades. Método como sapo, muito simples, você vai definir qual que é a sua urgência do dia. Então, qual que é o sapo, a atividade mais difícil que tem que ser feita, que você não pode deixar para depois de jeito nenhum. E aqui a gente tem a opção também de dividir esse sapo. Então, coloca ele em etapas menores e vai concluindo, vai colocando aqui esse preenchimento conforme você for concluindo. Método Pomodoro, aqui ele vai funcionar como blocos de tempo. Então, você define quantos minutos que você quer realizar um bloco de atividades. Então, por exemplo, você tem 5 atividades para serem feitas. Define um início e um fim para cada atividade, a duração desse Pomodoro, coloca o seu cronômetro e aí, conforme você for realizando, você vai colocando o cheque aqui dentro da metodologia. Método Ivy Lee, você vai definir as 6 prioridades do dia e você vai executar ela o quanto antes.
E as novas atividades que vão surgindo durante o dia, você não coloca aqui no método Ivy Lee. Então você só começa a executar uma outra atividade a partir do momento que você finalizar todo o método Ivy Lee. Novamente, cada rotina é diferente. Metodologia, ela funciona para a maioria dos casos. Pode ser que você precise adaptar uma coisa ou outra de acordo com a sua rotina. E aqui é um espaço para notas e comentários, mais uma observação que você vai realizar. Ou as atividades extras que vão surgindo. Então, se tem uma, duas atividades extras, você pode colocar aqui nos comentários para você realizar após você finalizar suas prioridades. Reflexão diária. Aqui é justamente, literalmente, na verdade, uma reflexão. Então, todos os dias, ao início do dia e ao final do dia, você pode fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, se você realmente está no caminho certo dos seus objetivos ou não. Eu sei que esse tipo de reflexão é difícil a gente pegar o hábito de realizar todos os dias. Por isso que eu recomendo. Começa o kit com os principais. Método Ivy Lee, matriz de Eisenhower, como sapo. E depois que você realmente entender essas metodologias, aí vai começando a agregar outras na sua rotina. Bloco de tempo. Bloco de tempo é justamente uma divisão de rotina. Então, se por algum acaso você tem um período do seu dia que você percebe que é mais produtivo, ou você vê que faz mais sentido você agrupar esse tipo de atividade nesse período, divide aqui nos blocos de tempo. Eu sei que nem todo dia é igual, então você busca deixar o mais simplificado possível. Por exemplo, eu sei que depois das 2 horas, que é o meu horário de almoço, eu estou um pouco mais lento, eu não consigo fazer uma atividade muito difícil. Então coloca um bloco em amarelo, então agrupa aqui 1 hora para você responder e-mail, que é uma atividade cognitivamente um pouco mais tranquila, dependendo do seu modelo de trabalho. Então aqui justamente você tentar agrupar as atividades que fazem mais sentido de acordo com o seu horário. E o mapa mental, aqui vai funcionar muito semelhante às metas SMART, é um uso pontual. Você só vai utilizar o mapa mental quando você quiser desenvolver uma ideia que está na sua cabeça. Então aqui, por exemplo, conceito de liderança. Eu quero melhorar o meu aspecto de liderança. Então você vai dividir liderança em alguns subgrupos, como inteligência emocional, gestão de desempenho, desenvolvimento de líderes, gestão de equipes. E aí esse subgrupo cria outros subgrupos, como delegação eficiente, motivação contínua e resolução de conflitos. Por que isso está dentro do kit produtivo? Você desenvolver a sua capacidade em qualquer aspecto que seja eficiente para o seu trabalho, às vezes vai otimizar a sua rotina como um todo. Então, se você tem uma liderança melhor, você vai ter uma sobrecarga menor de atividades, porque você vai ter uma qualidade melhor na execução como um todo. Então, o mapa mental ele entra justamente para isso. Estudar conceitos de liderança é muito abrangente, mas você desenvolver a sua escuta ativa é muito mais eficiente. E aí você consegue destrinchar esses pontos e otimizar a sua rotina. Então, eu vou retomar aqui com vocês os principais pontos. Matriz de Eisenhower. Bom você utilizar, pelo menos no início, método como sapo e método Ivy Lee. Agrupe esses 3 e tenha o método GTD em mente também, que é não levar atividades de menos de 2 minutos para a mesma lista de tarefas. Ou cria uma lista de tarefas separadas, ou você executa sempre que surgir. Beleza? E aqui é 100% personalizável esse kit. Então, se você quiser criar uma outra aba, editar, excluir, o kit é seu, o acesso é vitalício. Você utiliza da forma que achar melhor, beleza? Caso você precise de algo um pouco mais específico, a gente tem a opção do kit personalizado. Então, manda uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente pode estar realizando a personalização do seu kit, beleza?